das canções mais conhecidas do mundo cristão, do mundo evangélico, é uma que fala e que chama Vaso Novo. Ela começa com uma frase assim, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu estou imaginando que você está ali com esse som na cabeça, cantando. É um hino muito conhecido, muito bonito também, e é um pedido radical. Eu já tive a oportunidade de parar um pouco, pensar, ser auxiliado a olhar para esse ato que um oleiro faz quando ele está fazendo um vaso. E uma coisa me chama muita atenção comparado a isso. Esse é um texto também que não é só de uma música, né? O profeta bíblico chama essa nossa atenção para essa ilustração do vaso nas mãos do oleiro. O vaso é mole, argila mole, e o artífice ali está moldando naquele instrumento que é giratório, e conforme ele vai colocando a mão, ele vai moldando esse vaso. Esse ato para a gente de quebrar a vida para fazer de novo, vem na nossa mente como um ato mesmo, né? Como eu falei, pegar e quebrar e fazer de novo. Mas quando a gente aplica isso a um princípio de pensar que o artista está moldando e o vaso está mole e a argila está mole, não há um ato de quebrar. Porque se você pegar qualquer massa mole, projetá-la, jogá-la no chão, que seja, ela não vai quebrar. Ela vai amassar, vai ficar pior. Existem algumas razões para o artista, para o oleiro mudar ou parar a sua fabricação ali, sua moldagem e de transformar tudo de novo. Quando um vaso tem uma partícula de ar, uma bolha de ar dentro, esse ar se expande quando ele é aquecido, e expandindo ele racha, quebra todo o vaso. Então ele não pode moldar e colocar no forno tendo bolhas de ar dentro. Também não pode ter partículas. As partículas interferem completamente no formato final. O que ele faz? Ele para, tira, leva para uma superfície lisa e plana e amassa, bate, dá muita pancada, deforma tudo, e o processo de desfazer é mais longo do que o processo de fazer de novo. Nós falamos de coisas da nossa vida e muitas vezes nós nos referimos a mandamentos de uma perspectiva como se fosse apenas um ato, mas eles dominam toda a área da nossa vida. E a gente não pode subestimar a capacidade que um ídolo, por exemplo, tem de se esconder. A gente não pode subestimar o quanto uma moldagem da nossa vida, conformada a muitas coisas da vida, elas estão bem entranhadas e profundas. E a gente tem que olhar para a Bíblia e para a Palavra de Deus e perceber que há não somente um processo de fazer em nós, de construir e de criar, mas também há muitos exemplos de desfazer, de refazer, de recriar. Mas antes de uma montagem, sempre vem uma desmontagem. Eu quero chamar a sua atenção para comigo olhar para a Bíblia e perceber a necessidade que Deus tem de nos reconstruir e de nos destruir aquilo que o mal fez. Nessa desmontagem e montagem, falamos muito do fazer de novo, mas vamos falar hoje sobre quebrar. Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Estamos de volta e com um recado, na verdade, uma oferta muito especial para você. Oferta porque já vou dizer que é de graça. Dá uma olhada aqui, ó. Revista Esperança Novo Tempo, trazendo um tema muito importante, extremamente relevante, que é a origem de tudo. Uma pergunta que todo mundo faz e é a pergunta que a Bíblia responde: de onde viemos, que determina a gente saber para onde vamos. Eu tenho certeza que dentro desse manual de estudos aqui, essa revista tem uma resposta a alguma pergunta que você já fez. Como você faz para ter ela nas suas mãos? É só falar com a gente pelos canais de comunicação que estão aparecendo para você aqui. Pode ser o WhatsApp, pode ser um telefone, pode ser um acesso ali ao site da Escola Bíblica. Você pode escolher. Fala com a gente e esse guia de estudos chegará até você. Nós precisamos saber do seu nome, seu endereço, coisas típicas, sabe? Simples de um cadastro. Nenhum envio você paga. É só falar com a gente e esperar que os correios vão levar até você. Então, se aproprie dessa informação, porque ela foi preparada com carinho para responder às suas inquietações e te levar a mais profundidade do conhecimento da Bíblia e da Palavra de Deus. Em quais pilares estão os nossos relacionamentos mais profundos, no nível mais alto de profundidade ou no mais profundo mesmo? Vamos pensar o seguinte:
Um relacionamento que tem um nível de profundidade, como a gente fala assim, amar sobre todas as coisas, ou como Deus fala, amar sobre todas as coisas, ele tem que ter essencialmente confiança. Não são poucos os versos onde Deus nos chama a confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz, confia nele. Quando nós pegamos o livro de Abacuque e o lemos, a gente vai perceber também que ali há uma tônica passando por todos os versículos sobre confiança. Deus chama Abacuque a confiar nele e a declaração é: esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. É uma declaração de confiança. Confie no Senhor. Crença, fé, uma confiança divinamente inspirada. Um segundo pilar está em propósito. E a gente fala, por exemplo, num casamento. Um casamento dá uma identidade para alguém, dá um propósito, é um relacionamento profundo que dá uma função para a vida. Um pai e um filho é um relacionamento de alta profundidade e a gente entende os propósitos disso. A gente se entende como gente, se entende como ser humano nos relacionamentos e procuramos propósito nos relacionamentos. Tendemos a adoecer, quando não abandonar relacionamentos que perdem completamente o propósito, não só o propósito do relacionamento, mas o propósito que o relacionamento traz para a gente. Uma das coisas muito importantes dentro da profundidade de um relacionamento é a salvação. Mas eu vou usar uma outra expressão no lugar de salvação, se eu conseguir, para a gente entender melhor isso. Nós somos pessoas necessitadas e, obviamente, não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Pensa no seguinte, nós vivemos um mundo hoje que está carente de importância e as pessoas passam o tempo todo dizendo da importância que elas dão para si mesmas, que elas têm. Mas, na realidade, ninguém consegue dar importância para si mesmo. Toda a importância de alguém é atribuída por um fator externo. Uma pessoa é muito importante dentro de uma empresa. Sem a empresa, ela perde completamente a importância. Uma pessoa é muito importante politicamente, mas sem um voto, sem uma nomeação. A gente olha para todas as questões e você vai perceber que é impossível para um ser humano dar importância para si mesmo. Portanto, ele precisa ser salvo dessa falta de importância. Nós não conseguimos nutrir, não conseguimos conquistar, não conseguimos construir nada autonomamente. A gente tem um certo nível de autonomia, mas a gente é dependente. Portanto, precisamos de um monte de coisas acontecendo ao nosso redor para que a gente coma. Não é só o nosso dinheiro que é capaz de fazer com que o alimento chegue à mesa. Pense nas grandes crises econômicas que a história já teve. E nessas crises, mesmo pessoas que têm recursos para adquirir determinadas coisas, elas estão todas intrincadas ali e aprofundadas em um sistema. As pessoas são livres também, livres para decidir. Você pode estar dentro de uma casa e mesmo que você tenha pago a conta de luz, isso não é garantia 100% de que a luz será acesa. A gente viveu muitos momentos onde há um apagão e mesmo que as coisas estejam muito bem instaladas. O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma interdependência dentro de uma realidade que a gente não pode mudar. Nós precisamos de uma importância dada por alguém, nós precisamos de uma profundidade que os relacionamentos profundos deixam isso mais claro. Quando você olha para o texto bíblico e Deus começa a radiografar as necessidades e as coisas das relações humanas, aquilo que os seres humanos não conseguem perceber sozinhos, nós vamos perceber que nessa relação primeira e profunda, tal como ela é criada, essas coisas estão bem colocadas ali na relação Criador com suas criaturas. Adão e Eva tinham a sua importância dada por Deus. Adão e Eva têm a sua relevância e o seu propósito dados por Deus. Adão e Eva não precisam de salvação, mas isso não significa que tudo que eles têm, eles são produzidos. Por exemplo, eles têm que ir até a árvore da vida para ter vida. A Deus é um Deus que produz o alimento, é o Deus que produz o oxigênio, é o Deus que possibilita a existência. Assim, num relacionamento profundo, esses itens estarão sempre presentes. Isso significa também que quando um ser humano decide se colocar num relacionamento de profundidade que junta esses itens com alguém que não seja Deus, a idolatria está formada. Eu disse então, e a gente pode agora juntar, numa relação de profundidade existe uma necessidade de salvação,
ou uma manutenção, uma obtenção de algo que precisamos vinda de alguém, da vida, por exemplo. Num relacionamento profundo há uma confiança onde se deposita em alguém algo que deve acontecer. Num relacionamento profundo há uma definição de propósito e de função. Quando a gente olha nas relações que as pessoas têm com seus ídolos, essas coisas estarão lá sempre presentes. Um episódio muito importante e uma colocação muito importante é a presença de Baal, por exemplo, no texto bíblico. Baal é um deus cananita e um deus dos fenícios. Quando o profeta adverte um adorador de Baal, é interessante e importante como ele fala relacionando os dois. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. É uma fala para uma pessoa direta. E nessa fala nós compreendemos uma profecia que nos diz e nos explica como é que Satanás caiu. Mas há, no começo do texto ali, uma profecia contra um rei real que estava ouvindo isso diretamente. Estavas no Éden, jardim de Deus, no brilho das pedras andava. E você disse no seu coração, vou habitar no Monte Santo. É uma profecia dita por um rei real, de carne e osso, mas a sua história está tão confundida com seu ídolo que a história dele e a história do ídolo são suficientes para que a advertência contra o mal na pessoa de Baal e Satanás ali sirva para uma pessoa real com o ouvido escutando. Ou seja, a vida do adorador, conforme ela está conectada em confiança, relevância, propósito e salvação, com o ser a ser adorado, se confunde, se funde e ele passa a ser um retrato do seu ídolo. No livro de Juízes, capítulo 6, há uma famosa história, que é a história de Gideão. Há alguns episódios aqui do Fé para Hoje, onde essa história é abordada. Eu te chamo a procurar no NT Play ou no YouTube também. Os episódios estão todos lá. Aliás, dá uma olhada lá, porque semanalmente tem episódio novo. Você pode ler e escrever seus comentários e a gente gosta muito quando você faz isso. E se neste momento você está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreva, porque é importante para a gente também saber como que você participa com a gente, como os conteúdos chegam até você. Pois bem, na história de Gideão, ela é uma história com muitas aplicações, muitas. Mas aquela conversa inicial nos chama a atenção para um processo de construção e o anterior processo de desconstrução. Capítulo 6 do livro de Juízes começa assim no verso 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Verso 13, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Note, Jesus aparece ali e a palavra para Jesus é anjo do Senhor, muito recorrente no Antigo Testamento. Ele vai até Gideão e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Duas declarações de Deus, eu estou com você e você é um homem valente. Vamos voltar um pouquinho? Quem é o homem? O que está certo e o que está errado em um homem? Quando você pensa na criação e acredita na criação, e nós somos chamados de crentes porque acreditamos no que Deus fala pela sua palavra, ele está dizendo que a definição de homem na Bíblia, ela é feita pelo seu Criador. Deus diz, chamou o Senhor o homem de Adão. Ele chama a esposa de Adão, a primeira mulher de varoa. Ele dá uma função, ele diz o que é, ele diz o que não pode ser. E ele é feito à sua imagem, portanto, tudo que está certo em nós está certo porque se alinha com o que existe em Deus, o nosso Criador. Tudo que está errado porque se desalinha com aquilo que é encontrado em Deus, nosso Criador. Se você quiser saber tudo que está certo em você, olhe para Jesus. Se aquilo que é encontrado em você também é encontrado em Jesus, está tudo certo. Se está sobrando coisas em você que não está em Jesus, está errado. É exatamente isso que ele tira. E aquilo que está faltando em você e tem em Jesus, isso precisa ser colocado. Ele é o padrão, ele é o modelo, ele é a definição de certo e errado. Mas a definição é pela sua palavra. Quando Deus diz o que é porque aquilo é.
Portanto, Deus faz declarações, Ele dá comandos, Ele dá mandamentos muito antes de pensarmos nisso como um elogio. Quando Deus chega para alguém e diz assim, você é valente, é porque você é valente e Ele, na sua palavra, está fazendo um comando e criando essa realidade em você. Portanto, a palavra de Deus não pode ser discordada, você não pode confrontar a palavra de Deus sem um prejuízo enorme de leitura da realidade, porque a sua palavra é a realidade. Assim é quando ele diz o contrário também, quando Pedro se coloca diante de Deus e fala para Deus que ele é corajoso e Deus fala, você não é não, você vai me trair, você vai me negar, você vai correr e o galo vai lembrar disso. Pedro discorda, mas a discordância é uma confrontação com a realidade, porque a realidade ela está conectada à sua palavra, é pela palavra que as coisas vieram surgir. Agora dá uma olhada no texto e veja o que vai acontecer. Gideão ouve, o Senhor é contigo, homem valente. Ele responde, não, o Senhor não está comigo. Primeiro ele discorda sobre a presença e a ação de Deus na vida dele. E depois ele vai dizer, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, diz o verso 14, e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Verso 15, resposta de Gideão, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa dos meus pais. Isso não é humildade. E a gente vai e pode chamar essa ação de Gideão por um nome que ela é pesada, ele é agressivo, mas é exatamente isso que está aqui diante de uma análise. Deus disse quem Gideão era e Gideão responde para Deus de maneira diferente. Ele dá para si uma identidade, ele arroba dizer quem ele é para o seu Criador. Isso é um efeito de uma idolatria. Mas a gente, antes de pensar qual é a influência de Baal na vida de Gideão, ou se a gente vai identificar ídolos na vida de Gideão, é necessário lembrar o seguinte: a ausência de Deus, mesmo que a configuração de um outro Deus personalizado esteja na nossa realidade, é suficiente para identificar a idolatria. Às vezes a gente pensa que por não termos um altar e não ter a identificação de um outro ídolo, isso já nos faz isentos dessa idolatria, e Deus diz que isso não é verdade. Deus olha para Gideão e fala, eu defino você. E Deus define Gideão como um homem valente e para ele ir nessa força. Quando Gideão responde, ele está dizendo para Deus, não, eu me defino, eu estou dizendo que eu sou diferente daquilo que você está falando. Seres criados não se definem. A definição, ela é dada pelo ser adorado. Quando alguém desliga-se do ser adorado, ou ele vai ser definido por si mesmo, ou vai ser definido por o ídolo que está ocupando esse espaço. E o resultado é sempre uma tragédia. Outra história também que nos serve de muita lição, encontrada do livro de Juízes, a partir do capítulo 13, é a história de Sansão. Sansão é uma história trágica de um bad boy da Bíblia e que passa o tempo todo fazendo o que dá na sua cabeça. Há coisas importantes para a gente entender sobre Sansão. Sansão é nazireu, significa que ele tem um voto de nazireado, de pertencimento exclusivo, e ele tem só por isso um propósito específico. Nós costumamos dizer que Sansão não pode cortar o cabelo, isso é verdade, ele não podia mesmo cortar o cabelo, mas sendo ele nazireu, e você lendo o texto, vai ver que ele tinha mais coisas que ele não podia fazer. Sansão, a partir do voto que ele tinha, ele não podia tocar em cadáveres, por exemplo, nem o cadáver do pai. Se um pai de um nazireu morrendo, ele não podia fazer isso sem se tornar impuro. Sansão não podia tocar e ficar em contato com uvas ou vinho. Sansão, obviamente, não podia casar-se com uma mulher que não era do seu povo, e Sansão não podia cortar o cabelo. Te faço uma pergunta, você que conhece a história de Sansão. Quantas dessas regras Sansão quebrou? Todas, absolutamente. E algumas delas, elas podem passar despercebidas, mas elas não estão pelo autor do texto. Sansão mata um leão, e matar um leão está tudo certo até então. Mas na volta, ele tira a mel do cadáver do leão e esconde dos seus pais. Por que ele escondeu dos seus pais? Porque ele pecou, obviamente. Ele desdenha do seu voto. Sansão tem um romance, clássico romance de Sansão, com uma mulher que não é do seu povo, é Dalila. Portanto, Sansão
quebra completamente o voto que não é só dele, é um voto feito para toda a nação de Israel. A gente diz muitas vezes que Sansão conhece Dalila e vai para o fundo do poço com ela, mas o texto diz exatamente o contrário. Sansão caminha para o fundo do poço e encontra Dalila lá, porque Dalila não vai até Sansão. É ele que a conhece lá e Sansão já está todo desprovido do seu propósito. Sansão mata muitos homens usando a queixada de um jumento, mais uma vez um pecado. Sansão anda por Timna, um lugar que é conhecido pelas muitas plantações de uva, e não é uma só festa onde ele é encontrado. Ele passa o tempo todo em festas e quando ele amarra ali as raposas e incendeia, ele está tocando em uvas também. É interessante perceber na construção da história que o pecado em Sansão vai subindo em rompimento, até que ele deixa bem claro no texto que Sansão faz poucas orações. Uma, ele ora pedindo força para vencer aqueles seus inimigos, ele ora pedindo água para Deus e ora antes de morrer. Sansão é o típico coração egoísta. Você não vê Sansão numa relação mais direta com a idolatria, como a gente vê Gideão, que teve que voltar para casa e derrubar ali aquele altar de Baal que era do pai dele. Ele tinha um convívio direto, claro ali. Não tem isso na vida de Sansão. Os ídolos na vida de Sansão estão escondidos no seu coração. Mas lembre-se, a apropriação de um propósito e dar a si mesmo um propósito também é um desdobramento de ter um coração entregue a um Deus. Quando a gente pensa na história de Gideão, Gideão discorda de Deus no início da sua conversa com ele sobre quem ele é, e a história de Gideão passa por Deus reconstruindo quem ele é. A história de Sansão, ele discorda de Deus naquilo que ele tem que fazer e só consegue ser reconstruído depois que ele se vê completamente sem forças, e ali, com Deus, ele cumpre o seu propósito. Ele é chamado por Deus para liderar a vitória sobre os filisteus, mas usa sua força em benefício próprio. Isso é um efeito de não ter Deus governando no seu coração, e esse tipo de coração precisa ser reconstruído, desmantelado na base que se colocou sobre o ídolo e agora construído na base que deve ser colocada sobre Deus. Nabucodonosor é um grande exemplo de desconstrução. Para a gente entender o que é Nabucodonosor e a sua Babilônia, a gente precisa voltar um pouco mais, porque essa é uma desconstrução que os seres humanos infelizmente lidam numa linha que vai desde Caim até o fim do mundo. Qual foi o grande pensamento inaugurado por Caim? O Deus da graça estabelece os fundamentos do acordo, os fundamentos do conserto. Deus disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele disse que nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação só é encontrada por Jesus. E Ele estabelece uma porta para a salvação. Uma porta para a salvação. O que Caim fez foi pensar na sua continuidade, na sua vida e na sua perpetuidade, apostando em outro tipo de item que não seja o cordeiro. Ali, naquele altar, estava a continuidade da vida deles. A vida de Abel estava depositada no sangue do cordeiro. A vida de Caim, ele depositou em uma outra coisa, obra das suas mãos, que não foi Deus. E ali os caminhos se bifurcam e eles continuam vivos até hoje. E eu e você temos que escolher todos os dias qual caminho nós vamos passar. Quando você vê a história de Babel, um pouco depois da destruição do mundo, o que Babel pretende ali é uma continuidade, uma perpetuidade, um dia amanhã que não dependa do Criador. Façamos uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. O objetivo do projeto é tornar célebre o nome e imortal, chegar ao céu, uma continuidade, uma perpetuidade, um amanhã que não dependa de Deus. E a história da Torre de Babel, embora tenha sido desconstruída por Deus naquele momento, ao confundir as línguas, é uma ideia que vai percorrer a história. Ela tem um clímax no Antigo Testamento na cidade de Babilônia. Não é esta Babilônia que eu, anota aí, construí? Quando nós lemos Daniel capítulo 1, a gente vê um confronto de perspectiva, o de Nabucodonosor, que trata tudo como conquista, tudo como ele tenha feito. Ele pensa que ele conquistou, ele construiu, ele ganhou, ele venceu.
Mas nós vemos na construção do texto feita por Daniel que confia na outra forma de pensar a vida, que é tudo sendo doado e o amanhã pertencendo ao Senhor, usando outro termo. Quando Daniel fala de Babilônia, ele fala: o Senhor concedeu, o Senhor deu. Ele entende qual é a realidade de um Deus na construção de amanhã. No capítulo 2 do livro de Daniel, há um sonho que Nabucodonosor teve, e naquele sonho a história do mundo, um dia após o outro, um século, uma era após outra, um império após outro, é simbolizado por metais fazendo a construção de uma estátua. A cabeça de ouro ali representa Nabucodonosor. Deus dá a Nabucodonosor a interpretação do sonho por meio de Daniel, e o final do sonho é uma pedra, um símbolo de permanência, que também é o símbolo de Cristo e do seu reino. Ou seja, a permanência só é possível com Cristo e seu reino. A resposta de Nabucodonosor a essa interpretação é mandar fazer uma estátua de ouro inteira. Ouro. O símbolo que ele viu do seu reino no capítulo 2 é ouro. E no capítulo 3 ele manda fazer uma estátua de ouro da cabeça aos pés. O que Nabucodonosor está tendo é demonstração do seu pensamento de continuidade, perpetuidade e glória para si, sem que Deus participe disso. O amanhã de Nabucodonosor é o amanhã que depende dele e dos seus deuses. Mas ele mesmo, naquele momento da história, se imagina um Deus também com capacidade de agir, de interferir, de fornecer alimento ou manter a vida de todas as pessoas. Quando a gente olha para a desconstrução de Nabucodonosor, ela passa por uma flagrante incapacidade que Deus revela dele de se manter vivo. Ele se vê como alguém capaz de tudo, mas a gente vai vê-lo no capítulo 4, pastando ali. Ele depende completamente de tudo. Ele está animalizado e é um processo de desconstrução de Nabucodonosor até que ele volta glorificando a Deus, o Senhor do seu amanhã. A desconstrução de Nabucodonosor, a desconstrução, e eu vou repetir essa palavra, de Gideão e de Sansão, eles são retratos da maneira como o Evangelho chega até nós. Eu vou dizer para você que está me assistindo neste momento: antes de a gente aceitar a boa notícia do Evangelho, a gente precisa aceitar a má notícia do Evangelho. E a má notícia do Evangelho é que nós não somos capazes de romper com o mal que nos cerca, e não somos capazes também de romper com o mal que está habitando em nós, e também não somos capazes de romper com o mal que constrói a nossa forma de pensamento. Idolatria não é apenas um ato de adorar, é uma forma de pensar, porque a adoração é uma estruturação do pensamento. Pessoas que colocam uma forma de pensar, de ver a vida e se ver na vida, na sua relação com as coisas de forma idólatra, vão colocar a idolatria como solução dos seus problemas. E essa relação de confiança, de propósito, de salvação, a construção, repito, construção de um relacionamento está baseada nisso. Deus vai desmontando, dando-nos confiança nele, colocando em nós o propósito e o descansar da salvação nele e entendendo-nos a partir dele. Eu uso Paulo para me despedir de você nesse programa, mas para lembrá-lo também que ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.